E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício de verificação do Teorema de Stokes, para que você possa ter um exemplo de aplicação. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Suponha a existência da função vetorial v ilustrada no quadro. Verifique o Teorema de Stokes para a superfície quadrada ilustrada na figura abaixo. Muito bem? Antes de começar a resolução do exercício, vamos analisar com calma a função vetorial v fornecida. Perceba que a componente vx é igual a zero. A componente vy, na direção do versor y, é dada por 2xz mais 3y ao quadrado. E a componente vz, na direção do versor z, é dada por 4y ao quadrado. Muito bem? A superfície ilustrada no quadro é uma superfície quadrada de lado 1. E o seu contorno já está orientado no sentido anti-horário. Já nós vamos explorar um pouco mais essa figura. Observe nesse início que essa superfície está localizada no plano ZY. Muito bem? Para verificar o Teorema de Stokes, eu vou começar calculando o lado direito dessa igualdade. Para fazer isso, eu preciso calcular inicialmente o rotacional da função vetorial v. Nós já sabemos que esse cálculo é feito da seguinte forma. Basta fazer o produto vetorial entre o operador diferencial vetorial del, que eu aqui ilustro, e a função vetorial dada em questão. Para realizar esse cálculo, nós vamos calcular o determinante de uma matriz 3×3. Portanto, vamos construí-la inicialmente. Nós temos aqui na primeira linha x versor, y versor e z versor. Na segunda linha, del x, del y e del z. Muito bem. Na última linha, as componentes da função vetorial v. Nós temos 0, depois 2xz mais 3y ao quadrado e, por fim, 4yz ao quadrado. Para calcular esse determinante mais facilmente, eu vou copiar as duas primeiras colunas. O rotacional da função vetorial v fica dado por, na direção do versor x, nós temos a derivada parcial em relação a y do termo 4yz ao quadrado. Como a derivada parcial é tomada em relação a y, 4z ao quadrado representa uma constante. Sendo assim, obtemos como resultado 4z quadrado. Agora, menos o resultado da derivada parcial que aparece nesse cálculo. Perceba que eu ainda estou na direção do versor x. Agora nós vamos calcular a derivada parcial em relação à variável z de todo este termo. Perceba que 3y ao quadrado representa uma constante. Portanto, a derivada parcial em relação a z de 3y ao quadrado é igual a zero. Logo, a derivada parcial em relação a z de 2xz é igual a 2x, já que 2x representa uma constante. Muito bem? Mas, na direção do versor y, nós temos essa derivada parcial. Como esse termo é igual a zero, o resultado é nulo. Menos. Agora eu vou calcular essa derivada parcial. Perceba, eu reforço, que nós estamos ainda na direção do versor y. A derivada parcial em relação a x de 4yz ao quadrado é igual a zero, já que 4yz quadrado representa uma constante. Portanto, o resultado é nulo, mais z versor. E agora nós vamos calcular a derivada parcial em relação a x deste termo. Perceba que, como eu estou tomando a derivada parcial em relação a x, 3y ao quadrado representa uma constante. Logo, a derivada parcial em relação a x de 3y ao quadrado é igual a zero. Sendo assim, a derivada parcial em relação a x de 2xz nos dá simplesmente 2z, já que 2z representa uma constante. Menos
ainda na direção do versor z, eu vou calcular essa derivada parcial. Como esse termo é nulo, o resultado é igual a zero. Muito bem? Sendo assim, o rotacional da função vetorial v fica dado por 4z ao quadrado menos 2x na direção do versor x, mais 0 na direção do versor y, mais 2z na direção do versor z. A partir de agora, nós vamos obter este vetor, dsn versor, para que depois a gente possa efetuar esse produto escalar. Então vamos lá. Agora eu vou em busca do vetor dsn versor. Muito bem? De acordo com a figura, vemos que o contorno dessa superfície quadrada de lado 1 está orientado no sentido anti-horário. O versor n é um vetor unitário perpendicular a essa superfície quadrada em questão. Pela regra da mão direita, vemos que o versor n está na mesma direção e sentido do versor x. Portanto, eu posso escrever este vetor como ds x versor. Como a área S está localizada no plano ZY, ds eu posso calcular fazendo dy dz. Consequentemente, obtemos dy dz na direção do versor x. Para calcular esse produto escalar, eu vou ilustrar esse vetor de forma completa. Então aqui nós temos mais 0 y versor, mais 0 z versor. Vamos agora efetuar o produto escalar. Então nós temos o produto escalar entre o vetor dado pelo rotacional da função vetorial v e o vetor dado por n versor ds. Muito bem? A partir da definição do produto escalar, obtemos o seguinte resultado. 4z quadrado, 4z ao quadrado, menos 2x dy dz, mais 0 vezes 0, zerou, mais 2z vezes 0, zerou. Portanto, esse é o resultado. Nós podemos deixá-lo ainda mais simples. Perceba que a figura em questão está no plano ZY. Eu reforço mais uma vez. Portanto, para essa superfície, x é igual a zero. Consequentemente, esse termo se anula. Logo, eu vou ficar apenas com 4z elevado ao quadrado dy dz. Muito bem? Vamos agora em busca do resultado dessa integral de superfície. Vamos escrevê-la no quadro. A integral ao longo da superfície S do rotacional da função vetorial v, produto escalar com o versor n ds, fica dada por... Agora eu vou substituir o produto escalar em questão por este termo. Então nós vamos obter a integral através da superfície S do termo 4z ao quadrado dy dz. Muito bem? Os limites de integração podem ser obtidos facilmente analisando a figura. Perceba que a variável y vai de 0 a 1 e a variável z também de 0 a 1. Desta forma, a gente consegue fazer a varredura de toda a superfície S ilustrada no quadro. A partir de agora, eu vou resolver essa integral dupla da seguinte forma. Primeiro eu vou calcular a integral de 4z ao quadrado em relação a y. O resultado obtido eu vou integrar em relação à variável z para obter a resposta final. Então vamos começar. A integral de 4z ao quadrado em relação à variável y. Neste caso, 4z ao quadrado representa uma constante. A integral de dy é igual a y, de 0 a 1. Pelo teorema fundamental do cálculo, vamos obter 4z ao quadrado vezes 1 menos 4z ao quadrado vezes 0. E isso nos dá simplesmente 4z elevado ao quadrado. Muito bem.
Vamos substituir o resultado. Então, nós vamos agora calcular a integral de 0 a 1 do termo 4z ao quadrado em relação à variável z. Observe a expressão obtida até aqui. Nós podemos resolver essa integral facilmente pela regra do expoente. O resultado é 4z elevado ao cubo dividido por 3, de 0 a 1. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter 4 vezes 1 ao cubo sobre 3, 4 terços, menos 4 vezes 0 ao cubo sobre 0, 0. Consequentemente, o resultado obtido é igual a 4 terços. A partir de agora, o nosso propósito é o de mostrar que o lado esquerdo dessa igualdade é igual a 4 terços, para verificarmos o teorema de Stokes. Então, vamos agora calcular a circulação dessa função vetorial v ao longo do caminho fechado C, ilustrado no quadro. Para efetuar esse cálculo, eu vou dividir o raciocínio em etapas. Primeiro, eu vou representar o caminho infinitesimal dl vetor em cada trecho, de forma geral. A partir daí, eu vou efetuar o produto escalar com a função vetorial v em questão. E após efetuar todos esses cálculos, eu vou calcular a integral de linha ao longo desse caminho fechado C, somando o resultado obtido em cada etapa do processo. Muito bem? Então vamos lá. Vamos começar com o caminho I. Nós temos dl vetor de forma geral, dado por dx, x versor, mais dy, y versor, mais dz, z versor. Muito bem? Observe que neste caminho x é igual a 0, portanto dx é igual a 0. Não há variação em x. Consequentemente, obtemos 0 inversor mais. Perceba que neste caminho z permanece constante e igual a 0, logo dz é igual a 0. Então nós vamos obter 0 na direção do versor i, mais dy na direção do versor y, já que y varia de 0 a 1, mais 0 z versor. Muito bem? A partir de agora, vamos efetuar o produto escalar com a função vetorial dada. A partir da definição do produto escalar, nós vamos obter o seguinte resultado. Então, nós temos 0 vezes 0, 0, mais este termo vezes dy, portanto, 2xz mais 3y ao quadrado dy, mais este termo vezes 0, 0. Portanto, esse é o resultado do produto escalar obtido. Muito bem? Nós podemos simplificá-lo fazendo as mesmas considerações que fizemos antes. Perceba mais uma vez que, ao longo desse caminho, desse trecho, x é igual a 0, consequentemente, esse termo se anula e o resultado fica dado por 3y ao quadrado dy. Muito bem? Perceba que z igual a 0 não afeta este resultado. A partir de agora, vamos calcular a integral ao longo desse trajeto, ao longo desse caminho, o caminho I, fazendo a variável y variar de 0 a 1. Então, agora nós temos a integral de 0 a 1 de 3y ao quadrado dy. Muito bem? Utilizando a regra do expoente, obtemos 3 vezes y elevado ao cubo dividido por 3, de 0 a 1. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter, simplificando 3 com 3, 1 elevado ao cubo 1, menos 0 elevado ao cubo 0, portanto, o resultado é igual a 1. Muito bem? Observe o resultado obtido até aqui. Dando sequência,
vamos agora para o caminho 2i ilustrado no quadro. Mais uma vez, vamos representar usando o mesmo procedimento, dl vetor de forma geral. Então, nós temos dl vetor igual a dx, x versor, mais dy, y versor, mais dz, z versor. Muito bem. Observe a expressão obtida. Neste caminho 2i, perceba que y permanece constante e igual a 1. Portanto, neste caso, dy é igual a 0. Mais uma vez, x é igual a 0 também nesse caminho. Consequentemente, dx é igual a 0. Consequentemente, dl vetor fica dado por 0, x versor, mais 0, y versor, mais dz, z versor, já que a única variável nesse trajeto é justamente z. Muito bem? Bom, vamos agora efetuar o produto escalar entre a função vetorial v dada e o vetor dl. Muito bem? A partir da definição do produto escalar, obtemos o seguinte resultado. 0 vezes 0, zerou, mais este termo vezes 0, zerou, mais este termo dz. Então, nós vamos obter 4y z elevado ao quadrado dz. Observe agora que y permanece constante e igual a 1. Portanto, substituindo y por 1, obtemos 4z elevado ao quadrado dz. Muito bem, vamos agora efetuar a integração ao longo desse caminho 2i. Então, nós vamos calcular a integral de 0 a 1 de 4z elevado ao quadrado dz. Pela regra do expoente, obtemos 4z elevado ao cubo sobre 3, de 0 a 1. Pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos 4 vezes 1 ao cubo sobre 3, 4 terços, menos 0, já que z igual a 0, anula o termo. Muito bem? Vamos agora para o terceiro caminho, para o caminho 3i. Muito bem? Mais uma vez, vamos representar dl vetor de forma geral. dl vetor é dado por dx, x versor, mais dy, y versor, mais dz, z versor. Muito bem? Mais uma vez, x é igual a 0 ao longo desse caminho, portanto, dx é nulo. Perceba ao longo do caminho 3i que agora z permanece constante, portanto, dz é igual a 0 e com isso obtemos 0, x versor, mais dy, y versor, mais 0, z versor. Muito bem? Observe que y será a nossa variável de integração. Muito bem? Bom, vamos agora efetuar o produto escalar entre a função vetorial v e o vetor dl obtido. A partir da definição do produto escalar, obtemos o seguinte resultado. Nós temos 0 vezes 0, zerou, mais este termo dy, portanto, 2xz mais 3y elevado ao quadrado dy, mais este termo vezes 0, zerou. Este, portanto, é o resultado obtido. Vamos simplificá-lo. Perceba que, ao longo do caminho 3i, z é constante igual a 1. Consequentemente, obtemos. Eu vou substituir o z por 1. No entanto, x é igual a 0. Se x é igual a 0, este termo se anula e o resultado fica dado por 3y ao quadrado dy. Muito bem? Vamos agora efetuar a integral ao longo do caminho 3i. Então, nós temos a integral. Perceba que nós estamos agora indo de y igual a 1 para y igual a 0. Portanto,
integral de 1 a 0 de 3y ao quadrado de y. Pela regra do expoente, obtemos 3y elevado ao cubo, 3y ao cubo sobre 3, de 1 a 0. Muito bem? Pelo teorema fundamental do cálculo, simplificando aqui 3 com 3, nós vamos obter 0 ao cubo, 0, menos 1 ao cubo. Portanto, menos 1 como resultado. Muito bem, vamos tomar nota. Observe o resultado obtido, o cálculo realizado. Vamos agora finalizar este exercício com o caminho 4i. Então vamos lá. Caminho 4i, mesmo procedimento. Vamos representar dl vetor de forma geral. dl vetor é dx, x versor, mais dy, y versor, mais dz, z versor. Muito bem? X é igual a 0 ao longo desse caminho. Portanto, dx é igual a 0. Ao longo desse caminho, perceba que y permanece constante e igual a 0. Portanto, dy é igual a 0 e com isso obtemos 0 x versor mais 0 y versor mais dz z versor. Muito bem? Já que z será a nossa variável de integração. Muito bem? Observe a expressão obtida. A partir de agora, mais uma vez, vamos efetuar o produto escalar da função vetorial v com o vetor dl obtido acima. Pela definição do produto escalar, obtemos 0 vezes 0, 0, mais este termo vezes 0, 0, mais este termo dz. Portanto, 4y z ao quadrado dz. Muito bem? Agora, observe, para simplificar este resultado, que ao longo do caminho 4i, o y permanece constante e igual a 0. Substituindo o y por 0, vemos que esse produto escalar é nulo. Logo, a integral ao longo desse caminho 4i, de 1 a 0 na variável z, a integral de 1 a 0 de 4y z elevado ao quadrado dz é igual a 0, já que o produto escalar é nulo. Muito bem, então vamos tomar nota desse resultado. Observe os 4 resultados ilustrados no quadro. Bom, para calcular, enfim, a circulação desse campo vetorial V ao longo do caminho fechado C, ilustrado no quadro, orientado no sentido anti-horário, basta somar todas as contribuições obtidas em cada lado. Bom, efetuando a soma, nós devemos encontrar 4/3. Então vamos lá. 1 cancela com menos 1, 0 não contribui para o somatório, consequentemente, como era de se esperar, o resultado obtido é igual a 4/3. Muito bem? Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.